A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, acomodados para nós participarmos mais de um estudo bíblico da Escola Dominical, referente ao dia 11 de agosto de 2024. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Na lição de hoje, vamos iniciar o estudo do livro de Esther, a lição de número 6. E para isso nós vamos usar o texto de Esther, capítulo 1, verso de 1 a 9, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabando aqueles dias, fez um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua graça. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, pedimos da tua graça, orientação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro de Esther. Nós acabamos de estudar nas 5 lições anteriores o livro de Ruth, e hoje vamos iniciar esse livro. Esse livro também fala de uma relação familiar. No livro anterior de Ruth, nós vemos Ruth, a moabita, e a sua sogra Noemi, voltando para Belém e ali se estabelecendo naquela terra e sendo abençoada por Deus. Hoje, a família mencionada no livro de Esther é Esther, rainha judia, ali naquele reino da Pérsia, e o seu tio Mardoqueu, um judeu que Deus usa para providenciar grande livramento
ao povo de Israel. A nossa lição está dividida em 3 partes: a organização do livro, o contexto histórico e o propósito e mensagem. É importante que você leia esse livro, são 10 capítulos. Eu já pedi em lições anteriores que você lesse o livro de Ruth, com 4 capítulos e mais este de Esther, porque é importante você entender do que estamos falando. São leituras rápidas, simples, os livros são de fácil leitura, então não há impedimento. E quando nós caminhamos pelas lições, estudando cada parte, os irmãos já familiarizados com a leitura vão compreender melhor todo o propósito do livro. A primeira parte é sobre a organização do livro. E o livro de Esther é um livro histórico. Nós já vimos que os livros do Antigo Testamento, eles estão divididos em partes. A Bíblia está dividida em 2 grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Antigo Testamento está dividido em algumas partes. Na Deuteronômio, os livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Está dividido nos livros históricos, entre eles Ruth e Esther, e também os livros poéticos, Salmo, Eclesiastes, Provérbios e Cantares, e os livros proféticos. Então, 4 divisões. O livro de Esther cabe nessa divisão que chamamos como histórico. Ele é um livro, como eu já falei, de 10 capítulos, e é uma narrativa. Tem poucos diálogos. O livro de Ruth tem mais diálogos que o livro de Esther, e a maior parte é o narrador trazendo detalhes daqueles acontecimentos no período histórico que vamos analisar, onde foi instituída a festa do Purim, festa comemorada até hoje pelo povo de Israel, por volta aí dos meses de fevereiro e março, mês de Adar no calendário judaico. Sobre a autoria e data, é sempre muito difícil ter exatidão sobre esses dados, mas os estudiosos eles dizem que foi um judeu que viveu na Pérsia no século V a.C., porque ele conhece muito bem a capital Suzã, e tem detalhes arquitetônicos da cidade que ele traz para a narrativa do livro de Esther, que fazem os estudiosos concluírem que foi um escritor que viveu e começou a escrever esse livro logo depois da morte de Assuero, em 465 a.C. Também deduzem esta data porque não é usado palavras gregas no livro, que as palavras gregas surgiram depois, quando Alexandre vem a dominar o reino da Pérsia. A segunda parte da nossa lição fala sobre o contexto histórico. É o povo hebreu no exílio. Relembrando aos irmãos, em 722 a.C.,
o povo de Israel estava dividido em duas partes: Israel, que era o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Em 722 a.C., os assírios levaram cativos para as suas terras o reino do norte. E em 586 a.C., Nabucodonosor concluiu a sua invasão e, e, e levou também todo o povo judeu lá para as terras da Babilônia. Foi um período que Deus tratou com Judá para extirpar a idolatria. O povo vivia na idolatria, e aí não teve jeito. Deus teve que usar de madeiras duras para ensinar o seu povo. Depois do exílio da Babilônia, o povo judeu, até os dias de hoje, nunca mais voltou para a idolatria. Então, é importante que o corretivo divino serviu. E fica de lição para nós. Muitas vezes, coisas que passamos na nossa vida, que são duras, são resultado de corretivos de Deus na nossa vida espiritual, coisas que nós não, assim, como dizer, pegamos com fé, com vontade e nos rebelamos para alguma prática que desagrada a Deus e aí Deus começa a tratar conosco duramente, porque o objetivo de Deus é que nós sejamos salvos e caminhemos para o céu. Então, ele não quer que nós soframos, mas às vezes nós sabemos que aquele ditado é correto: se não é pelo amor, é pela dor, e muitas vezes é pela dor. Então, se você não quiser passar pela dor, obedeça a palavra de Deus, siga a orientação de Deus para a sua vida, que você vai ser abençoado. E não vai haver necessidade de Deus tratar com você como tratou com Israel, trazendo esse corretivo que foi o exílio. Esse exílio era um período de 70 anos, como leu Daniel no livro do profeta Jeremias, e entendeu que estava acabando o seu período de exílio lá na Babilônia. No final do exílio, Ciro venceu os babilônios. Então, o rei Ciro venceu, que era rei da Pérsia, venceu os exércitos babilônicos da descendência de Nabucodonosor. E já no primeiro ano do seu reinado, isso é outros livros que estão na Bíblia Sagrada, que você pode estudar. Ele autorizou a volta. Então, nós vemos que Ciro abençoa o povo judeu através das orações de Neemias, que jejuou e orou. Você pode ler no livro de Neemias. E Ciro autorizou essa volta para a Babilônia, mostrando que, embora os homens reinem aqui nessa terra, Ciro evidentemente não era um servo de Deus, mas Deus está no comando. E quando Deus está no comando, mesmo os homens maus são obrigados a servir a Deus. Então, Ciro aparece lá no livro de Neemias com a expressão servo de Deus, no sentido de servir para fazer a vontade de Deus. Então, é uma lição que fica para nós. Vivemos num reino comandado por pessoas que voltaram as costas contra o nosso Deus, mas, no entanto, Deus está no comando. É Ele que comanda. E quando Ele quer, Ele faz qualquer um
é servo seu. Então, isso traz uma tranquilidade para nós, no sentido de os governos humanos não têm a última palavra. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. Após o exílio, é interessante que quando Ciro autorizou a volta para Israel, 50.000 voltaram para a cidade de Jerusalém, mas mais de 1 milhão ficou lá no exílio. Por isso que nós estamos citando isso, porque essa história do livro de Esther ocorre em Suzã, longe da nação de Israel, ou seja, 1 milhão de judeus ficaram por lá, e inclusive Esther e Mardoqueu, seu tio, e muitos judeus, eles não retornaram, mesmo podendo fazer esse retorno, eles não fizeram. É interessante, a igreja tem muitas atividades. Quantos participam das atividades da igreja? Então, a igreja faz um ar livre, e a minha experiência cristã, eu tenho visto isso. No ar livre, culto que fazíamos antigamente aos domingos, para a evangelização, nas ruas, um número muito pequeno de irmãos estava presente para cooperar. A maioria dos irmãos ficavam no domingo em suas casas, cuidando das suas próprias vidas, e a obra de evangelização era muitas vezes prejudicada pelo pequeno número de irmãos. Isso também acontece em todos os outros trabalhos da igreja, até nos cultos. Até nos cultos nós vemos, às vezes, a pouca cooperação dos irmãos. Muitos irmãos deixam de participar dos nossos cultos, mesmo nos cultos dominicais. Isso evidentemente que há alguma coisa que errada na vida desses irmãos. E o alerta de não sofrer um corretivo da parte de Deus. A terceira parte da nossa lição fala sobre o propósito da mensagem do livro de Esther. Qual a mensagem do livro de Esther principal? É a providência divina. É a principal mensagem deste livro. Como Deus vai agir diante dos inimigos que se levantam para destruir o povo de Israel. Nós vamos ver detalhadamente nas próximas lições como uma diabólica figura deste livro, que é Amã, vai ser usado por Satanás para tentar destruir o povo de Israel. Mas nós vamos ver também o poder glorioso de Deus usando a rainha Esther e seu tio Mardoqueu para que o livramento fosse providenciado. Isso nos leva a pensar que a principal mensagem da nossa vida é mostrar a providência divina. Nós somos usados por Deus para mostrar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, como Deus providenciou livramento na nossa vida.
Então, muitos de nós tínhamos vícios, tínhamos vida pregressa, e através da providência divina isso foi modificado, isso ficou como marca para os nossos parentes e amigos. É importante também, nesse livro histórico, nós pensarmos na nossa história. Há tempo, você escreve um diário, por exemplo. Há tempos atrás, a minha filha Raquel, ela me presenteou com uma espécie de livro caderno. Pai, me conta a sua história. Então, esse é uma senhora, Elma Van Vliet, não sei a pronúncia correta. Ela tem mais de 4 milhões desses livros vendidos, em que ela, a sua mãe estava morta, e ela descobriu que não sabia quase nada da vida da sua mãe antes da história que ela viveu com a sua mãe. Então, ela teve essa ideia de pedir para a mãe escrever um livro de todo o seu passado, na infância, na mocidade, o que a mãe gostava, o que não gostava, e ela fez esse livro caderno. E a Raquel minha filha me presenteou com um livro desse. Eu estou preenchendo, não preenchi todo, mas uma hora eu vou preencher e deixar aí de lembrança para os meus filhos. Faça isso também. A história do livro de Esther deixa para nós a ação de Deus nas suas vidas. E a nossa história também deixa a história da providência divina na nossa vida. Isso é importante para ficar como testemunho das coisas que Deus fez conosco. O propósito da mensagem também é mostrar uma falsa estabilidade. Esses 1 milhão de judeus que ficaram lá em Suzã, eles confiaram no mundo, no reino persa, nas coisas boas que tinham lá. Eles não se arriscaram a voltar para Israel, porque Jerusalém estava abandonada, então eles não queriam mais fazer aquilo que Deus tinha no seu coração, que era trazer uma nação para testemunhar do seu poder. Então eles já não tinham mais essa graça de confiar em Deus e preferiram confiar no mundo. Isso é um alerta para nós. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, né? Em Filipenses diz assim, mas a nossa cidade, Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. E isso deve ser o nosso coração, não confiar nesse mundo, mas confiar que nós somos cidadãos dos céus e estamos nos dirigindo para lá. Se aquele povo de Israel que ficou lá na antiga Babilônia, agora Pérsia, confiando no mundo, tivessem ido para Jerusalém, eles teriam sido muito mais abençoados e não teriam que passar o sofrimento terrível que passaram, que nós vamos ver registrado no livro de Esther. Nesse livro também está registrado a festa do Purim. Ali é o início da festa do Purim. Amã, nós vamos também ver posteriormente, lança a sorte para determinar o dia em que ele e os seus algozes iriam matar toda a população de Israel que moravam ali na Pérsia. Mas ele lança a sorte e a palavra é purim no plural. Então, os judeus, depois deste grande lançamento, melhor dizendo, desse grande livramento, lançaram a festa do Purim, que é comemorada até os dias de hoje,
na época de fevereiro e março atuais. Que Deus possa te abençoar. Tem muita coisa ainda para nós caminharmos no livro. Esse momento de hoje foi apenas para dar um panorama geral, trazer uma ideia do que este livro está falando, relatando essa história do livramento que Deus deu ao povo de Israel por volta do ano, por volta do século V antes de Cristo, lá no reino da Pérsia, quando estavam sendo ameaçados de morte, de serem exterminados. E nós vamos detalhar isso mais nas próximas lições, que você possa estar estudando conosco essas próximas lições. Não esqueça também que toda sexta-feira, a partir das 20 horas, eu apresento um estudo sobre os acontecimentos da semana relevantes à luz da palavra de Deus. Quero orar por você, por a sua vida, pela sua família neste momento. Senhor, abençoa, Senhor, teus servos que estão se esforçando para estudar a tua palavra, Senhor, para que a tua graça os alcance, Senhor, e que dê livramento, Senhor. Que nós tenhamos no nosso coração o espírito desta mensagem do livro de Esther, que é não confiar no mundo, mas confiar na tua mão poderosa para nos livrar e nos encaminhar com segurança, com passos firmes para a proposta que tu tens para nós de grande livramento nos céus em Cristo Jesus. Vem buscar a tua igreja, Senhor, nesses momentos difíceis que vivemos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.